Mas olha que interessante, que bacana, que coisa curiosa que é a matemática. Antes de nós entrarmos no material para falar sobre frações equivalentes, essa coisa arama toda, é muito importante nós construirmos primeiro um baita raciocínio. Olha, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu tenha a fração 1/2, certo? Como é que eu leio a fração 1/2? Significa que de um total de duas partes, eu estou pegando uma. Se nós representarmos a fração 1/2, por exemplo, desta maneira aqui, ó, 1/2 divido em duas partes iguais, e destas duas partes iguais eu pego uma. Então 1/2 seria isto aqui. Já vou preparar aqui do lado, ó, este mesmo inteiro. Faça de conta que seriam aqui, ó, dois inteiros iguais, do mesmo tamanho. E agora olha o que eu vou dizer para você. Digamos que eu pego agora aquela fração 1/2, e olha o que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Eu vou pegar a parte de cima dessa fração e vou multiplicar por 2. Aquilo que eu faço em cima, eu sou obrigado a fazer embaixo. Isso é questão de manutenção de igualdade de grandeza em matemática, né? Então eu também vou pegar a parte de baixo e multiplicar por 2. Se eu multiplicar a parte de cima por 2, eu terei 1 vezes 2, dará 2. A parte de baixo por 2, 2 vezes 2 dará 4 aqui assim. Dará 4. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma fração e resolvi multiplicar por 2, em cima e embaixo. Poderia ter multiplicado por 3, Tongo? Sim. Por 4? Sim. Por 12? Sim. Eu pego uma fração original e multiplico por um valor em cima e embaixo. Agora, o que aconteceu? Aquele total, esse pedaço aqui, ó, esse total aqui, que antes estava dividido em duas partes, agora, este total multiplicado por 2 deu 4, nós vamos dividi-lo aqui, ó, em 4 partes iguais. Então aqui nós temos 4 partes iguais agora. Agora o que você acha? No momento que eu for pintar agora aquela parte de cima do 4, aqui dentro, o que você acha que vai acontecer comparativamente com este primeiro total, aquela primeira situação? Olha bem, ó. Se nós pintarmos agora 2 das 4, nós teremos este pedaço aqui. Olha a matemática, que coisa interessante. Olha aqui, ó. Se você traçar aqui uma linha, pegar uma régua, você vai perceber o que, ó. Você percebe que essas duas áreas são exatamente iguais. Ah, mas Tongo, mas a fração é dividida em mais pedaços. Tudo certo. Só que ali as duas áreas são exatamente iguais. Tá bom? Agora digamos que no lugar de multiplicar por 2, eu tivesse multiplicado por 3. O que iria acontecer? Multiplicando por 3, nós teríamos 3 em cima e... Responde pro Tongo lá. Se multiplicar em cima e embaixo por 3 ali, aqui embaixo dará 6. Dará 3 sextos. Tongo, mas então quer dizer que agora, se eu pegar aquele primeiro total ali e dividir agora em 6 partes iguais, 6 partes, ó, metade aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu peguei agora um total e dividi em 6 partes iguais. E nós vamos pintar 3. O que irá acontecer aqui, ó? Pintando 3 partes,
Perceba que novamente nós temos ali a mesma área pintada. Sabe qual é o nome dessas frações aí? Que eu pego e vou multiplicando em cima e embaixo por um mesmo valor e vou obtendo outra fração. E se eu for pintando, dá a mesma área, ou seja, dá o mesmo resultado, ou seja, representam a mesma coisa. Estas frações recebem o nome de frações. Eu sei que está passando pela tua cabeça de frações iguais. Não, a palavra igual ela não é recomendada para essa situação. A palavra que é recomendada aqui é equivalentes. Então, estas frações são chamadas de frações equivalentes. Como é que eu obtenho uma fração equivalente? Eu pego uma fração original, multiplico em cima e embaixo por um mesmo valor, chego numa nova fração em termos de valores. Mas, na verdade, elas representam a mesma coisa. Tá certo? Por exemplo, se você tivesse 3/5, fala aí pro Tongo, qual seria uma fração equivalente a 3/5? Uma fração equivalente seria, por exemplo, multiplicando em cima e embaixo por 2, nós teríamos, Tongo, multiplicando por 2, teríamos 6/10 ali assim. E se multiplicasse por 3, teríamos 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15. 9 em cima, 15 embaixo. Todas estas frações representam a mesma área dentro de um total. A mesma coisa. Por isso são chamadas de frações equivalentes. Agora, para que servem as frações equivalentes? Você deve estar se perguntando isso já. No imenso universo de utilização que você vai ver em toda a tua vida de estudante, né? Em toda a nossa vida de professor, eu vou apenas colocar aqui já uma utilização imediata que está no material até como um desafio. Por exemplo, nós queremos saber qual é a fração maior. Se a fração é maior é 5/8 ou 3/4 aqui assim. Qual é a fração maior? A pergunta é esta aqui, ó. Fração maior. Tongo, agora complicou a minha vida. Eu sei porque você está pensando isso, sabe por quê? Porque olha aqui, ó, vamos comparar as coisas. Olha bem, se eu pedisse para você, por exemplo, eu tenho 2/5 e tenho 3/5. Se eu pedir para você qual daquelas duas frações é maior, você certamente vai me dar a resposta em 5 segundos. Já tem ela pronta, né? Por quê? Porque a fração 2/5 significa que eu pego duas partes de 5. Duas partes de 5. A fração 3/5 significa que eu tenho 3 partes de 5. Então é claro que a fração 3/5 é maior, porque eu tenho mais partes. Eu peguei 3 partes de 5 ali, tá bom? Ah, mas Tongo, então quando os dois de baixo, os denominadores são iguais, é tranquilo para ver. Claro que é tranquilo. Então qual é a dica que eu já dou aqui? A dica é exatamente igualar estes dois denominadores aqui. Porque se eu igualar os dois denominadores, é tranquilo, eu já sei a resposta. Então, mas e como é que eu faço para igualar? É só pensar um pouquinho. Deste 4 para mim chegar neste 8, ó, deste menor, o raciocínio começa lá no menor. Deste menor para mim chegar no maior, é só fazer o quê? Multiplicar esse 4 por 2. Se eu fizer 4 vezes 2, eu já terei aqui uma fração com denominador 8. Ah, mas eu posso multiplicar o denominador por 2? Posso, contanto que, complete a frase para mim, contanto que eu também multiplique a parte de cima por 2. Então aqui em cima, multiplicando por 2, eu terei aqui 6/8 ali assim, certo? Para não dar confusão na tua cabeça, vamos deixar apenas as frações ali.
E agora vamos raciocinar. Então, na verdade, 3/4, ela é uma fração equivalente a 6/8, ou seja, as duas representam a mesma coisa. Mas e qual é a vantagem de eu transformar dessa maneira? Porque agora eu tenho como comparar aqui, ó. Como comparar. 6/8 significa que eu tenho 6 partes de 8. 6 partes de 8. 5/8 eu tenho 5 partes de 8. Então é claro que a maior é qual? A maior é 6/8, ou seja, a maior fração era 3/4. Então a conclusão, 3/4 é maior do que 5/8. Tranquilo? Vamos para mais um desafio? Mais um. Como diz o gaúcho, um bem buenaço, tchê. Quer ver, ó? Ali no material tem essa situação com três frações. Vamos colocá-las aqui, ó. 3 frações. A primeira fração, 1/5. A segunda fração, 1/10. A terceira fração, 4/30. 4/30, olha assim. Qual é a maior? Tongo, por enquanto eu não sei. Qual é o caminho para encontrar a maior? Um caminho bem bom aqui, utilizando frações equivalentes. É só pensar assim, ó. O maior dos 3 denominadores é 30. Então eu vou pegar esses 5 e transformar para 30 multiplicando por alguém. Multiplicando por alguém. Então eu vou fazer o que aqui? Irei fazer 5 vezes 6. 5 vezes 6. Então aqui na primeira fração eu já estou conseguindo o 30. Só que aquilo que eu faço embaixo, eu também tenho que fazer em cima, para que eu tenha uma fração que não se altera o que ela representa. O que eu faço embaixo tem que fazer em cima. Então aqui em cima eu tenho 6 vezes 1, 6. Então aquela fração ali, ó, me representa 6 partes de 30. E esta fração aqui, de 10 para chegar em 30, por quem eu multiplico 10 para chegar em 30? Vezes 3. Então aqui nós teremos embaixo 10 vezes 3, 30. O que eu faço embaixo tem que fazer em cima. 3 vezes 1, 3. Então aquela fração ali é equivalente a essa aqui. E nós temos então aqui 6 partes em 30, aqui 3 partes em 30, aqui 4 partes em 30. Me diz qual é a maior, 1, 2, 3 já. Claro. Os 3 de baixo são iguais, a maior é aquela que tem o maior valor em cima, ou seja, o maior numerador. Então a fração maior, neste caso, 6/30. Está aí mais uma aplicação das frações equivalentes, entre tantas que existem, tá certo? E tem também o que é uma atividade bacana aí no material, que eu quero chamar toda a atenção aqui, que é o dominó das frações. Então eu gostaria de pedir para você, como professor, que peça para os seus alunos recortarem no material cada uma das pedras e joguem dominó entre eles. Aqui vale muito a pena dedicar uma parte da aula para que eles joguem esse dominó, porque ele consolida demais essa parte de frações, especialmente a parte de frações equivalentes, a parte de visualização de uma parte de um todo pintada, representada ali, com a fração matemática que aquela parte do desenho representa. Então vale muito a pena utilizar esse dominó como um grande recurso matemático, tá certo? E pedagógico.